Eu estou livre, sem microfone. O que o Felipe trouxe, né, o que a gente conversou, é bem interessante, e eu confesso para vocês, hoje é o primeiro domingo, né, do mês, e a gente continua caminhando no livro da Reforma Íntima Sem Martírio, né, da irmã, psicografado pelo Vanderlei Oliveira, da irmã Cidufo. E ela traz, nesse capítulo, a fé e a singularidade. Então nós vamos entrar um pouco mais a fundo na relação dessas duas coisas. Eu confesso para vocês, que eu sempre venho aqui, eu falo muito de mim também, mas eu já sabia que seria esse capítulo que eu trabalharia, e eu venho trabalhando isso em mim. É fácil? Não, a gente pode dizer, olha, eu sei, eu estudo, mas na hora do colocar em ação, né, porque a fé é a mãe da esperança e da caridade, tem que ser ação. Aí a gente eu pelo menos percebo o quanto ainda falta. Então o convite é a gente aprofundar um pouco nesse tema, e aí cada um vai ter as suas reflexões, tá? Prometo não demorar muito, eu queria passar 2 vídeos de 10 minutos, já cortei um, né, Felipe? Mas tá tudo certo. Vamos lá. Funciona? Você desligou, né? Ele deu trote em mim. Então, qual que é o objetivo dessa reflexão? É entender como a fé raciocinada e a valorização da nossa singularidade consegue nos ajudar no quê? Na nossa jornada espiritual. Afinal, nós estamos aqui a caminho, né, da pátria mãe. Viemos fazer uma pausa para aprender algumas coisas. Então, o objetivo é realmente a gente refletir e adentrar um pouco nesse tema. Todos os capítulos, né, do livro, ele inicia com um trecho do Evangelho. Né, e acho bacana, quem tiver tempo depois, leia o capítulo 19 inteiro, né, que é sobre fé que transporta montanhas. Eu, quando criança, eu achava que se eu tivesse fé, eu mudava realmente um morro de um lugar para o outro, mas a gente aprende, né? Então, o que ele traz? Que a fé necessita uma base, e essa base é o quê? É a inteligência perfeita daquilo que se deve crer. E vamos além. Para crer não basta ver, é preciso compreender. Muitas vezes a gente aceita, mas não entende. Na escola a gente aceita uma informação, mas não compreende. Aí não compreende e faz o quê? Vai mal na prova. Eu não entendi. Mas você... Então, essas coisas que acabam trazendo algumas reflexões. Destaquei aqui alguns trechos para a gente entrar um pouco na fé e depois ir espalhando. Lá no livro Consolador, na questão 354, tem lá: poder-se-á definir o que é ter fé? A gente falou do ateu, né? Trouxe o ateu. Mesmo o ateu, ele não compreende, mas ele acredita em alguma coisa. Então, o que ele fala? Vamos ler aqui. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Perceba que a gente vai começar a ver algumas coisas que vai mais realmente para o lado pessoal. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei. Muitas vezes a gente fala eu creio, Deus, mas tem aquela pessoa que a gente percebe que realmente tem um pouco mais, ela vai lá eu sei. É um pouco mais forte. Eu estou tentando chegar no eu sei, confesso para vocês, não sei se todo mundo já está no eu sei, mas estamos trabalhando. Com todos os valores da razão tocados pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida. Sabe trabalhar sempre, intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço ou pelo dever cumprido. Então, não quer dizer que a gente não vai sentir dor, não quer dizer que uma coisa não vai acontecer. Tem um trecho do The Chosen, na verdade tinha 2, mas a gente vai ver pelo menos um. Quem não assistiu o quarta temporada é legal, porque a gente começa a entrar e refletir, ouvir de novo, a gente percebe coisas diferentes, né? Então, traduzindo, a certeza na assistência de Deus exprime confiança que sabe enfrentar todas as lutas e problemas com a luz divina. Com a luz divina no coração, que significa humildade redentora, que
edifica o íntimo do espírito à disposição sincera do discípulo. Novamente a gente vê aí, é o íntimo. Eu tenho a minha forma de ver, de pensar, cada um tem a sua. Porém, vamos lá, não acabou ainda não. No livro Pensamento e Vida, tem também uma frase lá de Emmanuel. Fé é a força que nasce com a própria alma. Então, mesmo sendo um ateu ou ateia, pode ter certeza que está lá dentro. Está escondidinho dentro do nosso eu. Certeza instintiva na sabedoria de Deus, que é a sabedoria da própria vida. E tem um comentário lá no site, depois quem gosta de ler, eu vago um pouco, que o Haroldo fala, né? Utilizando-nos conscientemente de semelhante energia, é possível suprir longas curvas em nosso caminho de evolução. Então a gente está aqui trabalhando nesse caminho. E esse é um ponto importante para a gente realmente entender o que é, compreender e seguir. Lá no Problema do Ser Destinidador tem um outro tema, outro trecho bacana para compartilhar. Querer é poder. A potência da vontade é ilimitada. Nós somos seres ilimitados. Quem nos limita somos nós mesmos. Eu me limito muito. Cada um pode pensar de que maneira tem se limitado. O homem consciente de si mesmo. Olha o segredo do sucesso aqui. O homem consciente de si mesmo, de seus recursos latentes, sente que suas forças crescem proporcionalmente a seus esforços. Sabe que tudo que deseja de bem e de bom deve cumprir-se, cedo ou tarde, inevitavelmente, seja no presente, né, ou seja, numa sequência, numa existência futura. Porque a gente não está aqui pela primeira vez, né? Nós estamos vindo de, sei lá, centenas, alguns milênios aí. E desde que o seu pensamento esteja de acordo com a lei divina. Que é, aqui ele fala, que ele afirma, que é de onde tem aí essa frase, a fé transporta montanhas. Pensei mais alguns trechinhos lá do Evangelho, do capítulo 19, que são essas montanhas então, né? Que eu achava que eu ia realmente mudar um morro para o outro, criança viaja. As montanhas são o quê? As dificuldades, resistência à má vontade, chama muita atenção ao materialismo, interesse material, ao egoísmo. Então nós temos isso, todos temos montanhas. Acredito que se nós não tivéssemos, estaríamos num outro nível, né? Numa outra classe planetária. Mas nós estamos aqui, então nós ainda temos coisas a procurar dentro de nós mesmos. Então ela é robusta, dá perseverança, energia e recursos para vencer obstáculos. A fé vacilante resulta das incertezas e excitação. Importante, a fé sincera e verdadeira, ela é sempre o quê? Calma. Pode estar caindo o mundo. Eu não creio que Deus vai fazer, eu sei que Ele vai fazer. Ah, mas não vai ser agora, aconteceu alguma coisa? Ok. Tem um passo adiante, ele já falou, pode ser nessa existência, pode ser em outra. O que a gente vem plantando de lá até aqui e o que a gente vai colher daqui para frente. Então, por isso que ela tem o ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas. Porque se eu não tenho essa compreensão, essa inteligência, eu não tenho esse raciocínio em cima disso, eu vou sempre querer que as coisas aconteçam agora. Se não acontecer agora, talvez seja uma forma de pensamento de uma pessoa que, em teoria, diz não acreditar em Deus, porque ela pode ser imediatista, ela quer que aconteça agora. Não aconteceu? Não acredito, por que eu vou ter fé se não acontece? Então tem essa parte do pensamento, né, do raciocínio que a gente vai começando a buscar, a trabalhar. Que vem então a questão da fé raciocinada. Que ela necessita o quê? Compreender o que acreditamos. Ela é construída através do entendimento e da inteligência. A gente tem inteligência para usar para alguma coisa. Não simplesmente vai com os outros, né? Eu vou com os outros. Por que você está indo? Não sei, falou que era para ir. Mas o que vai te trazer também? Não sei, disseram que é bom. E vamos indo sem compreender o que aquilo significa para nós. Aí entra a questão da fé ser inabalável, né? Se eu ergui meu castelinho de fé na areia movediça, ela vai afundar, né?
Então, a fé raciocinada se apoia nos fatos e lógica. Não deixa nenhuma obscuridade. Cresce porque se tem certeza e só se tem certeza quando se compreendeu. Esse também é um trechinho lá bem bacana ler o livro, esse capítulo por inteiro. E só chamar atenção para uma coisa, tá, gente? Eu tenho algumas coisas com o número 7. O número 7 ele é bem significativo. Hoje é dia 7/7. Nós estamos falando da fé inabalável, que também aí tem 7. Não existe coincidência. Então vamos... um convite para reflexão. Aqui eu acho que dá tempo, Felipe. Eu estou correndo para dar tempo de passar 2 vídeos para a gente trabalhar um pouco essa questão da nossa fé. Então eu capturei aí 2 vídeos do The Chosen, da temporada 4. Nesse aqui... não pode... tá vendo? O YouTube às vezes pega a gente... pode botar no... Então, aqui é uma forma, a gente pensa, né? Hoje nós estamos a 2024 anos depois que ele veio e falou e ensinou muita coisa. Enquanto ele estava lá, presente, falando, ensinando, aqueles que estavam ao lado dele vendo acontecer, tinham suas dúvidas. Então eu achei bem bacana compartilhar esse trecho quando o Gaius vai procurá-lo, que é o Romano. O Gaius estava sempre com eles, né? Estava sempre olhando com o Mateus lá, olhando o que estava acontecendo. E ele acreditava. Então é quando ele não suporta mais, ele vai realmente pedir ajuda de Jesus. Eu achei muito bacana para a gente olhar um pouco qual o tipo de fé que as que estamos vivendo hoje, mais de 2000 anos depois. Ele usando o romano para ver Jesus e ele não deu. A gente já viu o suficiente para saber que era isso que Jesus queria. É que o servo está em casa paralisado, está doente, há tanto tempo que agora está em terrível sofrimento. Então, deve ter. Senhor, você já disse, eu não sou digno de que entre em minha morada. E eu sei que o Senhor não se sentiria confortável como judeu na casa de um homem. Mas me diga somente uma palavra, e ele será. Não é digno. Na verdade, o menino que eu falei é meu filho. Eu tenho muita vergonha, eu nem deveria pedir isso, mas eu sei que o Senhor pode fazer isso. Mestre, nunca pensei que diria isso, mas este homem merece que ele faça isso. Ele ama o nosso povo. Ele nos ajudou. Eu sei. Não sei como pode, porque eu sei que o Senhor pode curar a distância com apenas uma palavra de comando. Eu também tenho autoridade consultada sobre o meu comando de como vá e me vai. Se você é outro bem, ele vem. Tudo o que o Senhor mandar neste mundo pode acontecer. Eu sei disso. Até isso. Se levante. Levante. Vocês todos ouviram esse homem. Em verdade, eu vos digo, não encontrei em Israel ninguém com tamanho. Eu
fui rejeitado em minha própria cidade natal. Eu sou ameaçado pelos líderes religiosos do meu próprio povo. E ainda assim, este homem, um gentio, tem mais confiança do que acredita que eu posso fazer do que qualquer um que eu já encontrei. Como você creu assim acontecer? Eu que agradeço. Você animou o meu dia a encontrar esse tipo de fé. Então, eu também me emociono cada vez que eu vejo, que eu fico pensando no tipo de fé que eu ainda, falando por mim, ainda não consegui. E só que, como a gente está falando de reforma íntima, sem martírio, a gente está falando de fé e singularidade, o que acontece? Não é para nos punirmos e falar, poxa vida, mas eu não tenho a fé desse tamanho. E aí? Mas o que a gente está convidando é o quê? A entender por que eu ainda não tenho. Aí a irmã se começa o capítulo, que quem não tem, ou já leu, ou está lendo, vale a pena também, tem bastante coisa importante. Ela traz o seguinte: quando nós deixamos de reciclar o nosso íntimo, é comum fixarmos em ideias, comportamentos que criam estilos invariáveis no modo de ser. É assim que muitas crenças, preconceitos, hábitos, chavões verbais, tradições e por aí afora são mantidos estagnados no tempo pela criatura em razão da sua forma de entender as experiências que viveram ou a educação que recebeu ao longo do berço. Então não adianta querer que todo mundo tenha a mesma fé. Já há muito tempo, já está terminando, na quarta temporada ele já está lá já tinha feito praticamente todos os milagres lá e já estava indo para a parte final. E aí vem um romano que não era judeu, não conhecia as leis, não lia nada, e ele acreditava. Você viu que ele não falou acreditava, né? Ele falou, eu sei. Eu sei que basta uma palavra e meu filho, né, que até então ele escondia que era filho, será curado. Então, não é problema de cada um, porque cada um tem uma singularidade, cada um tem suas questões para serem trabalhadas. E o que a irmã se traz nesse capítulo é a gente realmente continuar trabalhando a nossa reforma íntima. Então, por conta dessas crenças e tudo mais, cada um traz as suas certezas emocionais, em função do que viveu, de que cresceu, o ambiente que cresceu, a forma como eu vejo e sinto o mundo, a forma como eu interajo com o mundo, cada um é de uma maneira. Então ela fala o seguinte: as certezas emocionais, crenças e hábitos que acumulamos ao longo da vida, considerando o estágio evolutivo da Terra, nós estamos, né, um planeta de provas e expiações. Então, considerando tudo isso, nós trazemos essas certezas e ainda nos encontramos o quê? Entorpecidos pelo materialismo em milênios de repetição. Se nós não estamos aqui pela primeira vez, provavelmente nós estamos repetindo ações, sentimentos, pensamentos, e quando a gente sempre repete e não muda, o resultado é o mesmo. E isso ela diz o quê? Que, claro, pode limitar a nossa evolução espiritual se não forem reavaliadas e renovadas. O convite é a gente está reavaliando e renovando. Ano passado, quando a gente já vai fazer um ano, 25 meses aí que a gente vem trabalhando. Quando a gente passou por isso a primeira vez, eu pensava de um jeito. Relendo e tentando viver algumas coisas, que se tem situações na vida que a gente não... Vamos dizer assim, é resultado das nossas escolhas,
eu deveria estar muito mais, assim, nervosa com as coisas que poderiam acontecer, mas é incrível, porque eu não estou. Né? Mesmo coisas terríveis, tá tudo bem. Vai acontecer o que tem que acontecer. É essa compreensão que a gente vem trabalhando. E depende de como a gente sente, como a gente interpreta o mundo. Cada um é do seu jeito. Não dá para todo mundo ser igual. Então é necessário o quê? Essencial reconhecer e questionar quais são essas certezas para a gente começar a progredir. Eu faço análise, sou engenheira química, larguei engenharia depois de algumas décadas, fiz psicanálise, atendo como psicanalista, ou seja, eu virei para um outro lado, para poder o quê? Entender coisas que aconteciam e eu não entendia. É fácil não, faz o quê? Uns 5 anos que eu estou aqui na casa, trabalhando, estudando, e eu acho que agora eu consegui melhorar um pouquinho, consegui subir acho que um degrauzinho, falta muito. E aí ela traz essa questão forte, né, da gente trabalhar o fenômeno psicológico da permanência. Eu estou trabalhando muito nisso, gente, não sei vocês. Separei um monte de coisa lá para fazer doação, adivinha onde estão? No mesmo lugar. Então ainda estou trabalhando nisso. Aí a gente tem o quê? A ilusão de querer manter para sempre em suas mãos aquilo que são alvos de suas conquistas. E vem novamente o quê? O nosso drama, o meu drama pessoal, eu estou trabalhando muito nisso, mas não sei, vocês já devem estar num patamar melhor que o meu, mas eu ainda ando brigando comigo. E quando a gente fala do apego ao materialismo, e essas certezas, não querer mudar, né? Aquele time que está ganhando não se mexe, mas vou ficar sempre ali. Então são pensamentos, e aí vai sempre convidando a mudar o pensamento. Algumas semanas atrás eu estava assistindo um podcast lá, um mini curso, vou falar rapidinho, não quero ultrapassar muito não, viu? E falava sobre, como é que chama? A pessoa tem herança, né? Todo mundo tem herança. Tem bens materiais, aí vai deixar para os filhos, tudo mais. Aí, para não entrar em inventário, pode fazer tipo uma sociedade anônima. Ou seja, divide as partes e coloca nessa empresa. Só que a pessoa falou uma frase que eu falei, caramba, eu nunca pensei nisso. Por quê? Ela falou bem assim, tá, gente? Eu repeti mais ou menos o que ela falou. Quem não tem vida eterna não deveria ter bens materiais. Eu fiquei com isso na cabeça. Falei, poxa vida, faz sentido. Só que ok, a gente vive num mundo diferente, mas se a gente for pensar, realmente, eu não tenho vida eterna. Ninguém tem vida eterna. Daí eles trazem essa proposta de fazer esse negócio, vai montar essa empresa para poder já deixar os bens materiais, já que a gente não tem vida eterna, direcionado e evitar aquelas brigas futuras. Mas foi bem forte. Quem não tem vida eterna não deveria ter bens materiais. Vai ficar. Então, deixa eu voltar aqui. A gente tem muito ainda dessa parte do meu, né? Então ela fala que nós fomos educados, o homem foi educado para o meu e não para o nosso. Às vezes no trabalho, né, a gente tem aquela equipe, né, na época que eu trabalhava, tal, você fazia todo um trabalho, era um trabalho em equipe, mas muitas vezes a pessoa que ia falar não falava o nosso projeto. Então, o meu projeto é assim, assim. A gente fala, poxa vida, mas é o meu, é o nosso. Então a gente ainda tem muito disso. Então é o meu filho, minha casa e tudo que é meu. Então é a gente começar a expandir isso, entender por que eu tenho que me agarrar a isso. Faz parte da autoconhecimento. Aí ela fala o seguinte do fenômeno psicológico ainda, né? Que ele conduziu muitos de nós espíritas, principalmente nós, que a gente está falando o quê? De fé, ensinamentos de Jesus, que está baseado no quê? Dos escritos do Evangelho. Então, ela fala que conduziu, né, muitos de nós espíritas que declaramos possuir uma fé racional, distante do dogmatismo, a uma pura paralisia do raciocínio. Em muitas questões, as quais apelam para o quê? A coragem urgente do desapego e reconstrução, a oxigenação das ideias. Então, muitas vezes, mesmo nós, né, que estamos aí
estudando, entendendo, ainda, eu pego por mim, ainda estou meio presa em algumas coisas que precisam ser trabalhadas. Então é aprender a desapegar para crescer. Para ter uma fé mais dinâmica, nós precisamos o quê? Praticar o desapego e estar dispostos a construir novas ideias. Novas ideias. Então, o que eu estou apegado? O que está me prendendo? Por que isso está me prendendo? A terapeuta vai perguntar muita coisa nesse sentido também. Essa reconstrução é essencial para oxigenar nossas convicções e permitir o nosso crescimento espiritual. Então, nós vamos explorar aí um pouco como vamos fazer isso, né? Essas práticas na crença na prática. Tem um outro trecho do livro que ela fala o seguinte: entre infinitas reciclagens a fazer, a velha e costumeira análise sobre a qual nos debruçamos, quase todos nós nos tema o quê? Da vida moral do espírita cristão em torno da mensagem de Jesus. Então ela traz de novo, né? Porque a gente está aqui e a gente teve essa lição, temos a lição, mas tem que compreender, entender o que está faltando. Dentro dessa reconstrução de ideias, eu não sei quem já ouviu, mas muita gente pode ter ouvido ou falado. Com que frequência empregamos as frases? É falta de evangelho no coração. Falam do evangelho, mas fazem exatamente o contrário. Sem evangelho, não teremos a solução. Chegaram em uma situação na vida espiritual porque não viveram o evangelho. Falaram de evangelho, mas não o aplicam. A ausência do evangelho sentido levou aquele grupo à derrota. Às vezes a gente já ouviu isso, até já pensou. Então a gente pode não ter falado, mas naquela, eu sou espírita, estudo, eu posso estar achando que eu sou. Mas ela chama atenção porque não é bem assim que a gente deve pensar. Então o que é o negócio? É repensar esses caminhos. Então, ok. As pessoas não seguem o evangelho, ou a pessoa diz não acreditar em Deus, o que for. Por que motivo? Por qual motivo essas pessoas não seguem o evangelho? Aí qual que é a resposta chavão que todo mundo tá? É fácil? É difícil? Ah, é difícil. É difícil seguir o que o mestre falava. Beleza, mas isso ajuda? Responde? Só dizer que é difícil? E aí? Isso não responde. Mas por que é difícil? Aí a gente começa a entrar um pouco além. Por que para uns é fácil, para outros é difícil? Para mim era assim, não é que era difícil, mas tinha muita desconfiança, vai mudando. Então cada um tem uma forma. Então por que isso? Aí ela traz um trecho que é legal, tem um trecho grande lá, porque vocês todos se lembram, acompanharam, o Hospital Esperança, que fica lá na espiritualidade, recebem quem? Religiosos e principalmente os espíritas que chegam em desarmonia emocional, tudo mais, eles vão tudo para lá. E aí ela traz o exercício da impermanência. A gente falou da permanência, né, do apego, e lá eles fazem o exercício da impermanência. Que é o quê? Os espíritos, né, os irmãos que chegam lá, eles cultivam a ilusão de terem alcançado pleno domínio sobre os assuntos da vida espiritual, sendo convocados a reexaminar amplamente suas convicções e aspirações para além da morte. Por sugestão aí do Dr. Bezerra de Menezes, do benfeitor, ela está trazendo, ela coloca lá no livro e tem lá mais informações, mas ela está trazendo essa proposta para a gente, do exercício da impermanência. E outra coisa interessante, filigrana, eu fui descobrir o que é. Ela fala que é o seguinte, eles passam, né, não quer dizer que a gente vai sair daqui, é claro, aqueles que já estiverem num patamar melhor vão para outra escola. Se a gente está no primário, a gente vai chegar lá no primário. Mas ela fala que é um quase nada das dezenas de reciclagens que nós somos convidados a fazer quando saímos daqui. Então, o exercício da impermanência, ele pode ser aplicado por qualquer um de nós, essa é a proposta, e ele envolve o quê? Ciclos de debate e reflexão sobre tudo. Não é apontar o dedo, você, isso, aquilo, porque a gente tem 3 contra nós, né?
É 1 contra 8, 3 contra mim. Então, o que ela coloca lá? Aí eles fazem lá aquela reunião, tem os co-idealistas, digamos assim, aqueles que conseguiram se recuperar de momentos mais dolorosos, ou que mesmo guardando o relativo sossego interior adquirido na recém-fim da reencarnação, carecem de quê? De reaver o dinamismo mental, que é o quê? Soltura nos conceitos e visões para se integrarem ao maior. Então, às vezes, não é que a maioria chega lá, eu já estou integrado. Não, vamos lá, vamos ver. Vamos fazer aquele teste, né? A gente não faz teste para ver em que sala, sei lá, que categoria de idioma ou coisa assim, eu vou fazer um teste. Então, vamos fazer esse teste e somos convidados a trabalhar isso. Por quê? Eu acho legal essa frase que ela coloca aqui. A gente tem que romper as certezas amarras enquanto nós estamos aqui na hipnose do corpo. Eu achei bacana isso, porque estamos aqui na hipnose do corpo, porque nós somos espíritos presos aqui dentro, querendo voltar para casa. Mas o que eu tenho que aprender ainda? Então, lá nesse caso, ela está dizendo que eles dão acesso aos participantes desse grupo, eles acabam acessando lá dentro das matrizes emocionais o que eles trouxeram de ilusão certeza da vida corporal. Ainda está iludido, né? Ou que eu já sei de tudo, eu aprendi tudo, estão iludidos. Então a gente é convidado a repensar. E repensar onde? Onde começa? Começa com o Evangelho, porque é ali que está todo o segredo da história. Então ela fala que uma das primeiras e mais motivadoras perguntas dessa tarefa, que é o convite para nós aqui, especialmente, veja, os seguidores de Jesus, é exatamente isso. Por que não se vive o Evangelho? O que impede o homem de aplicar os ensinos de Jesus? Só dizer que é difícil não cola mais. Não cola mais. Por que tem havido tanto discurso e pouca prática nos últimos 2024 anos? Então, eu trouxe aqui também o que é importante, a gente não precisa se sentir angustiado. Puxa vida, eu me enquadro ali. Eu sou terrível. Não, não é esse o intuito. Por quê? Muitos se encontram angustiados pela infidelidade aos textos, né, e roteiros do espiritismo cristão. E ninguém em sã consciência deixa de aplicar intencionalmente. Não é porque eu não quero. Quantas vezes a gente chegou, não sei se aconteceu alguma vez com vocês, poxa vida, conscientemente eu sei que eu devo fazer tal coisa, mas eu não consigo, eu repito sempre do mesmo jeito. Por quê? Aí vem procurar lá dentro, que é a reforma íntima. O que está me impedindo? Por que eu não consigo? O que está segurando? O que eu estou acreditando? O que eu acreditei? E trabalhar bastante nisso. Porque a gente vai muito na profundeza da nossa intimidade para essa análise. Antes de apontar o dedo e falar aquele isso, aquele não faz aquilo, vamos fazer essa autoanálise e principalmente não querer analisar o outro. Porque a outra pessoa sente o mundo de maneira diferente, enxerga de maneira diferente, interage de maneira diferente. Cada um tem o seu filminho na mente de como percebe e interage com o mundo. Então não adianta eu querer abrir a cabeça da outra pessoa e colocar informação lá dentro, porque não vai funcionar. Por isso que é individual. Então, por que é difícil, né, viver o ensinamento e por que o muito difícil não cola? Exatamente pelo que nós estamos falando. Nós temos que explorar profundamente e entender e superar as barreiras. Muitas vezes é um mecanismo de proteção, uma coisa que nós trouxemos para evitar um mal maior, psíquico, por exemplo, ou emocional. Mas quando a gente se propõe a trabalhar isso, vai um passo de cada vez, sem martírio. Então, nossas crenças limitantes, as certezas emocionais, as amarras, as ilusões, padrões repetitivos, a gente tem padrões repetitivos de diversas formas, normas severas e rompimentos. Né, ter que seguir. Não. Aqui é assim, a regra é essa, mas sem entender como que eu vou seguir a regra. A gente fala dos adolescentes, né? Adolescente não segue regra, porque eles têm que entender. Talvez se a gente conseguir explicar melhor, ele conseguir entender onde ele se enquadra. Se também não concordar,
É o tempo, cada um no seu tempo. Então, a edificação do homem novo reclama sobretudo o quê? Lucidez intelectual sobre as causas das nossas atitudes. O que está me levando a levar isso? Aí eu vou conseguir ampliar a minha percepção e começar a trabalhar alguma mudança. Esse aqui é legal também, gente, que eu pensei lá do livro. O que ela fala? Que muitos dos espíritas, né, chegam por lá como alunos que fizeram cola. Eles só colaram, ou seja, eles foram como uma massa, né, foram, mas eles não guardaram, eles não viveram aquilo. Então ela fala que eles viveram às expensas dos que pensavam, né, o que os outros pensavam, ou seguiram os ditados mediúnicos com rigor da letra. E deixaram o quê? De experimentar a mais notável vivência da alma enquanto na carne, que a solidificação da fé aqui não é raciocinada, é raciocinante. É em movimento. Não basta dizer que é espírita e tem noções da doutrina da fé raciocinada que a gente vai conseguir vivê-la. É um pouco mais. Aqui é legal também, porque a fé pensante não ocorre por osmose. Não adianta eu falar aqui, eu estou falando de fé, tem coisas que eu estou trabalhando em mim, mas não adianta chegar aqui e falar de fé e achar que todo mundo vai sair modificado. Não, cada um tem o seu momento, cada um tem o que trabalhar. Então, essa fé pensante não ocorre por osmose. Não existe fé raciocinada coletiva, ela depende do quê? De cada um, da nossa singularidade. É esse o convite para cada um se reformar. Fé raciocinada, então, é um fenômeno psicológico e emocional. E conquista, né? Ela é a conquista somente através, a conquista possível somente através da renovação do entendimento da forma de sentir a vida. Então, cada um tem o seu jeito. Lembrando que nós somos educados para o quê? Obedecer sem pensar, vai na escola, não levanta, não sei, agora mudou, né, mas na minha época era, eu falei, militarismo, era o pessoal meio assim, centrar, anotar e aceitar como verdade. Não precisa ser assim mais. Então é tempo de aprendermos a pensar a moral, pensar sobre si, debater sobre as vivências interiores com espírito de liberdade, distante do quê? Das censuras e das recriminações.